A negligência não tem justificativa, porque o negligente é alguém que desrespeita o soberano código da vida, e graças à sua negligência, as soberanas leis se utilizam para que venham ocorrer os fenômenos adrede estabelecidos. Muitas vezes a divina lei não necessita da fragilidade humana, porque existem os corretivos naturais, as enfermidades coletivas, as enfermidades individuais. Mas desde que alguém, pela sua negligência, resolve por assumir uma postura de desrespeito ao soberano código, torna-se responsável por aquela ocorrência. Não obstante, as presuntas vítimas libertam-se do débito contraído. Recentemente houve um caso de uma parturiente, isto é, uma senhora grávida, e a criança estava viva e ela sofreu um acidente. Ela desencarnou, a criança desencarnou. E a pergunta é: como fica a situação do espírito? Haverá uma espécie de parto, não é? Recordo-me que em um livro de nossa psicografia, Painéis da Obsessão, uma gestante que desencarna ao descer de uma cidade que fica na Serra da Mantiqueira, chegando ao além, os benfeitores realizaram o fenômeno do parto para retirarem dali o perispírito do ser em formação. Posteriormente, conversando com Chico Xavier e falando de que isso nos surpreendera grandemente, ele referiu-se que havia psicografado uma mensagem dirigida a familiares angustiados que o buscaram oportunamente, cuja senhora, que era a mãe da família, havia desencarnado em avançado estado de gravidez, e que a cirurgia havia sido feita também no mundo espiritual, quando o espírito em processo de reencarnação fora liberado, e que esse fenômeno das cirurgias no além para fazerem os partos através de cesariana eram mais comuns do que o que nós podíamos imaginar. E nós encontramos o apoio na própria doutrina. Se nós recorrermos ao livro dos médiuns, no capítulo Laboratório do Mundo Espiritual, nós veremos que através do ectoplasma nós mantemos as nossas fixações graças ao perispírito quando chegamos ao mundo espiritual. Uma pessoa que usava óculos naturalmente desperta no além com a mesma inibição visual e tem o hábito de colocar os óculos. Uma pessoa que claudicava de uma perna e se apoia a um bastão, ela por algum tempo vai continuar. Uma pessoa que foi invidente ou surda, ao despertar no além, encontra-se tão impregnada daquele mecanismo que foi vivido durante a existência, que através da ideoplastia mantém o mesmo hábito. À medida em que se vai liberando das construções mentais, vai assumindo uma postura de espírito, sem necessidade dos apanágios da forma física. Por isso mesmo, as entidades venerandas, quando se querem identificar, tomam a forma que tinham na sua última reencarnação. E não raro, apresentam-se com a mesma roupa que foram sepultadas, para desta forma se fazerem mais identificar pelos familiares. Imaginemos o espírito Adolfo Bezerra de Menezes. Se ele se nos apresentasse como um venerando cristão do período primitivo, conforme está no livro Ave Cristo, e que teria desencarnado no ano de 170 como irmão Corvino, nós não saberíamos de quem se tratava. Mas se ele se nos apresenta
com as barbas longas e brancas, com os olhos transparentes e azuis. Logo dizemos, é o Dr. Bezerra. Persona. Então a persona mantém-se durante algum período, e à medida que o espírito vai abandonando essas amarras, torna-se um ser puro, perde até mesmo a forma espiritual, perispiritual. Daí é natural que, por outro lado, aqueles que se perturbam sentem a barba crescer, as unhas, a roupa se desgasta, rompe-se, o corpo perispiritual apresenta-se com pústulas, experimentam sede, fome, tormentos sexuais. Os que são vítimas de determinadas viciações, o tabaco, o álcool, a droga, continuam com necessidades, entre aspas, e se vinculam a outros viciados para realizarem mecanismos obsessivos, através dos quais atendem àquelas necessidades. É natural que em determinados fenômenos biológicos, esses prossigam depois da desencarnação. Da mesma forma que é muito comum aqueles que desencarnaram cegos, como vários amigos a quem eu conheci, e ao reencontrarmos-nos alguns anos depois da sua desencarnação, a primeira coisa que me diz: estou vendo, estou enxergando, diga à minha família que eu voltei a ver. É fascinante constatar-se essa plasticidade do perispírito, conforme Allan Kardec estuda nas expressões pelas quais o perispírito se apresentam, e uma delas é exatamente a maleabilidade, outra expansibilidade, etc.